Pronto. É o seguinte, pessoal. Nós vamos começar um novo material aí. O material chama Lado a Lado, né? Do Edward Welch. Eu não sei falar esse nome aqui direito não, tá? Mas vocês leem aí, pronunciem como vocês quiserem. O livro tem alguns tópicos aqui, né? Vocês vão ver aqui. O que está em vermelho é o que nós vamos falar hoje. Nós temos 12 capítulos, 12 aulas para falar desses 17, né? Desses 17 mais a conclusão aqui. Então, nós temos que reduzir isso em 12. Então, foi escolhido 2 capítulos. O primeiro capítulo é minúsculo, o segundo capítulo é um pouquinho grande, então nós temos bastante coisa para falar hoje. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Porque é bastante coisa. Se nós fôssemos falar de tudo, e eu gostaria de poder falar pausadamente sobre tudo, vixe, a gente precisaria de pelo menos 1h30, 2 horas para falar de tudo. Tá? Eu vou tentar resumir isso o máximo que eu puder, porque o nosso tempo também é curto, né? Basicamente, o que esse livro vai tratar para a gente é isso aqui, ó. Fomos criados como seres relacionais, né? Desde o princípio. A Bíblia nos mostra que Deus criou-nos para o relacionamento com Ele e com o mundo, criados, né, com outras pessoas. Basicamente, pessoal, o que o autor e esse livro vai falar é nos motivar a andarmos lado a lado. Como são os nossos relacionamentos, né? E nesse primeiro momento aqui, ele vai fazer ele vai tratar muito o nosso coração, nossas emoções, tá? Nos preparando para aquilo que a gente deve fazer, que é o conselho uns dos outros, que é o caminhar uns com os outros, que é nos ajudarmos, né? Ajudar uns aos outros. Eu não sei, mas eu acho que basicamente todos nós temos um melhor amigo, né? Nós temos muitos amigos e a igreja nos proporciona isso. Nós temos muito relacionamento na igreja. A Mocidade, por exemplo, a UMP, nós temos dezenas de pessoas aqui que a gente se relaciona. Ontem eu não sei como foi o trabalho de vocês na igreja, mas eu não sei quantas pessoas estavam lá, mas fatalmente é no mínimo 10 pessoas, né, que a gente tem nosso relacionamento. Mas nós temos, inevitavelmente, uma aproximação maior com um ou outro. Isso é algo muito importante e essencial, tá bom? Como nós lidamos com isso, né? Como nós nos abrimos, como nós nos expomos, como nós recebemos um amigo que nos chama atenção, que fala, que nos ajuda, que ora pela gente. Como que funciona isso? Tá? É basicamente isso aí. Tá? Então, o que é o primeiro ponto que ele vê é o seguinte: somos seres necessitados. Nós somos necessitados. É o primeiro ponto que ele vai abordar. Tá? A sua necessidade qualifica você, então, para ajudar os outros. É o que o autor nos coloca no primeiro momento. Então, quando compartilhamos nossa necessidade em grupo, algo acontece. Passamos a nos identificar melhor uns com os outros. Eu não sei se você já passou por isso. Eu tenho uma experiência muito grata disso com o GIS, né? O GIS possibilita que nós nos identifiquemos melhor uns com os outros, que nós conheçamos melhor uns aos outros. E com o tempo, as coisas começam a ficar mais íntimas. Nós começamos a conhecer uns aos outros. Algo acontece realmente. Nós começamos a tirar aquela máscara, não no mau sentido, tá? Mas as pessoas começam a nos conhecer profundamente quando isso acontece, tá? E o importante é o seguinte: disfarçar a nossa necessidade, nos esconder, não é uma boa ideia, né? Necessitamos uns dos outros, é o que a gente aprende. Não há vergonha nisso, tá? É bem simples. Então, compreender isso nos torna também ajudantes melhores. Então, nós estamos falando do quê? De ajudar e ser ajudado. Então, a gente entender que a gente precisa de ajuda é o primeiro ponto para a gente poder ajudar melhor. Nós precisamos de ajuda. Nós não podemos viver sozinhos. É muito importante a gente lembrar disso. Para alguns, é mais complicado. Para outros, é mais simples, tá?
Mas tem algumas coisas no nosso coração que a gente precisa tratar também, né? Então, a vida ela é difícil. Uma coisa que é preciso entender. Nós necessitamos um dos outros porque é difícil administrar a vida sozinho. Eu não sei como você lida com as suas dificuldades, né? Ela é boa, mas ela é difícil. Tem algumas referências que não vou citar agora por causa do tempo, tá? Mas depois eu posso colocar para vocês isso. Mas a vida ela é cheia de problemas. Então, na vida, você pode estar alguns problemas que você tem na vida. Eu vou falar alguns aqui, por exemplo, saúde, incerteza profissional. Se você está estudando, você sabe disso. Alguns já começaram a trabalhar, outros ainda não. Outros estão trabalhando, mas você tem as suas incertezas financeiras. Nós temos a violência do mundo. Nós temos muito trabalho e pouco dinheiro. Nós temos discórdia. Nós temos imprevistos. Nós temos uma pandemia, né? Então, nós temos muita coisa que torna essa vida muito difícil. Então, é bom a gente identificar as nossas dificuldades e torná-las públicas para Deus. Eu não sei se você faz isso, até que ponto. Eu queria que você pensasse nas suas dificuldades rapidamente aí. Tá? Pense nas suas dificuldades. Você sabe o que você está passando. Eu tenho as minhas aqui. Você torna elas públicas para Deus? Ó, Deus sabe das suas dificuldades. Nós sabemos disso. Mas você coloca isso verbalmente diante de Deus? Você já fez isso? Espera só um pouquinho aí. Espera só um pouquinho que dá um gazinho aqui na minha câmera. Você coloca isso diante de Deus, né? Tem um salmo aqui que é Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Mostra como Davi, ele coloca os seus sentimentos diante. Clamei ao Senhor e implorei, né? Então a gente vê claramente que o salmista, ele coloca a sua petição diante de Deus e ele clama e faz conhecida diante de Deus. Mas como eu falei, Deus conhece a nossa oração, a nossa petição mesmo assim. Então a gente conclui o quê? Que nós somos necessitados. Somos seres necessitados. Nós precisamos de algumas coisas, né? O Senhor está dizendo, vinde a mim com suas dificuldades. Isso é o que as crianças fazem com o pai também, né? Vinde a mim com as suas dificuldades. Deus quer o quê? Ouvir as nossas dificuldades. Vamos falar uma coisa rapidinho agora, que é a organização, então, uma vida organizada. Eu quero colocar para vocês aqui, só um minutinho, peraí. Deixa eu ver se eu deixo o meu computador aberto, para não ter que ficar trocando de tela. Pronto. Aí aqui, acho que fica tudo? Fica, é melhor. Pronto. Aí fica mais fácil a gente falar. Vamos ver se apareceu. Não, não apareceu. Deixa eu mudar de ideia, então. O autor, ele propõe para a gente isso aqui, né? Isso aqui, ele chama de um raio-x bíblico de uma pessoa e o mundo à sua volta. Olha o nosso raio-x aqui bíblico. Raio-x bíblico, tá? Nós temos o nosso coração. Aí nós temos aqui o nosso corpo, relacionamento, trabalho, seres espirituais e o Deus Trino, sobre todas as coisas. Então vamos tentar organizar aqui a nossa vida e falar um pouquinho de tudo isso aqui, tá? Corpo, relacionamento, tá? Estudo, trabalho, mundo e Deus no meio de tudo isso aí. Isso aqui é tudo que nos cerca, é um raio-x da nossa vida. Tudo isso influencia na nossa vida. É um raio-x, então, da pessoa e o mundo. Vamos falar um pouquinho do corpo, então.
Sobre o coração, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o corpo, então. Corpo, essa parte aqui, ó. O corpo é a parte integrante de nós. Nós somos um corpo, né? Sentimos dores, desconforto, insônia, dores de cabeça. O nosso corpo é a parte relacionante da nossa vida. Não há como discutir isso. Tudo bem? Então, é nele que temos o nosso cérebro, inclusive, que contribui para diagnósticos, questões psiquiátricas, e tudo afeta o nosso corpo. O seu cansaço afeta o seu corpo. O seu desânimo, o seu mau preparo físico afeta o teu ânimo e a sua vida, né? O que você come, né, afeta o seu corpo e, consequentemente, então, o corpo é um reflexo nosso, evidentemente, tá? Os nossos relacionamentos, eles fazem parte também disso. Eu não sei como é que são os seus relacionamentos, né? Mas o melhor e o pior da vida está ali, né? Nos nossos relacionamentos. Amizades, frustrações, então relacionamentos. Aqui, ó, é onde encontramos o melhor e o pior da vida. Gostamos ou não, nós precisamos de relacionamento. Mas os relacionamentos, eles às vezes são difíceis, né? Às vezes são difíceis. E ele mexe com o nosso humor. Inevitavelmente, ele mexe muito com o nosso humor, né? Então, nós temos a solidão, a vitimização, a rejeição, né? E essa turbulência toda na vida de alguns mais, na vida de outros menos, né? Nós temos também o nosso trabalho, o nosso estudo. Podemos colocar, eu chamei de estudo aqui, mas podemos ser nosso trabalho. É o nosso trabalho, na verdade, tá? O emprego dos nossos sonhos, ou não, né? Dinheiro que ganhamos ou não, pobreza, riqueza. Essa situação influencia muito a nossa vida, influencia o nosso humor, o nosso psicológico, né? Tudo isso influencia muito. Se você está bem no trabalho, você está bem. Se você está mal, isso leva para sua casa. Muitos de nós chegamos em casa irritados por causa do trabalho, ou felizes por causa do trabalho, né? E a questão da riqueza também e da pobreza, ela influencia direto. Muitas vezes, pessoal, a gente acha que porque nós não temos dinheiro, Deus não está Deus está com raiva da gente. Deus não se importa com a gente. Então a tendência é o quê? A gente esquecer Deus e tentar resolver as coisas a gente mesmo. Eu vou atrás do dinheiro. Eu vou resolver isso aqui. E aí nós temos um problema. Por outro lado, o dinheiro pode causar um sentimento parecido, que é aquele: eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu não preciso de Deus, eu resolvo meus problemas eu mesmo, eu faço. Então nós temos os dois lados. Então isso aqui é uma influência muito forte na nossa vida. O trabalho e o dinheiro, ele molda a nossa vida, mais do que a gente imagina, tá? Mais do que a gente imagina. Mundo, cultura, influência, né? E também influencia e onde estão as tentações. E a gente vai chamar isso aqui também de seres espirituais e o mundo, é como ele chama também no livro, né? Eles estão nos bastidores, mas são poderosos. Nós não podemos ignorar isso. No mundo jaz o maligno. E ele influencia a gente. A história de Jó, nós tivemos uma pregação inteira do pastor sobre Jó. Nós sabemos o que eles são capazes. Então, nós estamos em volta em que nesse mundo? Mentiras, meias verdades, o que é pior do que mentira, na minha opinião, tentação, armadilhas, ganâncias. Ganância é tudo isso que nós estamos envolto nesse mundo. É tudo isso que nos cerca nesse mundo. São seres espirituais também que estão ao nosso derredor, querendo nos derrubar. Então é muito importante a gente ter essa noção e essa percepção que isso influencia diretamente as nossas vidas, tá bom? E nessas mentiras vem o quê? O coro de vozes mais ouvidas, que é o pecado, é totalmente aceitável, né? Ou seja, não tem problema nenhum. O pecado, ele fica cada vez fora de moda, como nós temos falado, né? A verdade está relativizada, liberdade sexual e
tudo à vontade. É o que está acontecendo cada vez mais com a gente. Então, isso é um mundo, são seres espirituais onde nós estamos inseridos, tá bom? E diante de tudo isso, finalmente, nós temos Deus por fora desse círculo aqui. O Deus Trino e o seu reino. E aí é que é interessante. O último círculo é que envolve tudo isso. Ele está sobre tudo e cerca tudo, tá? Deus, ele não é um mero espectador disso aqui tudo que cerca a nossa vida. A gente tem que saber disso. Não, Deus não apenas criou as coisas, ele também as mantém, tá? É interessante isso. A gente ter essa percepção muito clara de que a nossa vida é totalmente controlada por ele, embora você não veja, mas né? Nós precisamos dele para termos uma vida em abundância. João 10,10 vai falar isso. Só há vida em abundância em Deus. Então, a única maneira da gente controlar isso tudo aqui vai ser dessa forma. Não tem outra forma de controlarmos tudo isso. Então, eu faço algumas perguntas para vocês. Ó, você vai responder. Se você quiser falar em voz alta, pode falar no microfone e responde aí. Quais são as 3 principais, né, dessas dificuldades que cercam você? Ou mais, se você quiser falar. Você também pode escolher uma dessas daí que a gente colocou aí, das dificuldades que a gente colocou. Relacionamos algumas dificuldades, né? Citamos algumas aqui lá no começo. Mas quais são as dificuldades que você encontra na nossa vida hoje? Pense nisso, né? E ele sugere até que você tire um tempo para falar sobre suas coisas difíceis para Deus. Quais são suas dificuldades? E você já colocou isso diante de Deus? Então, ele incentiva e motiva você a fazer isso. Tá bom? É isso aí. Vamos seguir que o nosso tempo é curto, então, tá? Nosso coração estão ocupados, sempre ocupados. Já estou no capítulo 2, tá? Estão sempre ocupados. Circunstâncias da vida são difíceis de entender. As circunstâncias da vida são difíceis de entender. Mas no centro desse está o nosso coração. E é aí que as coisas ficam complicadas, né? Então, o nosso coração é um coração agitado muitas vezes. Agitado por quê? Olha, eu não sei o dia de vocês, mas é tanta coisa no meu dia. Então nós temos um dia a dia acontecendo. Trabalho, estudo, família, amigos. Para alguns, casamento chegando, construção andando, familiares doentes. Nós temos muita coisa acontecendo. Muitas vezes eu tenho a sensação de que eu acordei às 6:15 para 6 da manhã, que é a hora que eu acordo, o dia passou inteiro, quando eu olho já é 5 horas da tarde. Passou muito rápido. Eu almocei, não descansei, aí lá para 5, 6 horas da tarde, quando vou dar aquela relaxada um pouquinho, acabou o dia. Esses dias eu comentei na noite de louvor, até eu falei, nossa, dá a impressão que o Natal foi semana passada. Eu tive essa impressão, engraçado isso. Nós já estamos em fevereiro já. Passou rápido demais. Então, assim, nosso coração é muito agitado, cheio de emoções, é um turbilhão de coisas acontecendo na nossa vida. E a gente fica agitado com isso, tá? E isso tudo guia o nosso pensamento e emoção, é inevitável isso, né? Aqui no coração é que encontram a verdadeira essência de quem somos. E a Bíblia está cheia de informações desse tipo. Eu vou citar alguns para vocês daqui a pouquinho, tá? Nossos corações são revelados através de nossas emoções. Nós vamos tentar fazer isso agora, mostrar o que tem no nosso coração. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, tá? Nós vamos tentar analisar o nosso coração baseado nas nossas emoções, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos e aquilo que é mais importante para a gente, tá? Então, mas também é expressado através das emoções, mas também é expressado através do bem e do mal que nós fazemos. Pelo que você chora, né? Pelo que você se emociona. Qual é a sua dor, né? É interessante essas perguntas, né? Como é que você lida com isso, né?
Então, a conexão com Deus reside aqui, então. Mas o nosso coração está muito ocupado, muitas vezes, até para essas coisas, tá bom? Então, a Bíblia identifica o nosso coração como sendo o centro. Então, o coração é o nosso centro, é aquilo que nós somos, tá? É você. É difícil a gente enxergar isso, né? Tem coisas que nós não podemos ver claramente. O nosso coração é uma delas. Não sei se você já percebeu isso. Eu costumo falar que tem gente de fora que conhece meu coração melhor do que eu. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Lá em Jeremias, né? Nós vamos ler isso daqui a pouquinho. A Bíblia nos fornece algumas analogias para isso. Então, nós vamos citar algumas analogias para isso aí. Quer ver só que interessante? Ó. Então, ele vai citar algumas analogias aqui. Um manancial, um poço, uma árvore e um baú de tesouros. Tá? Vamos lá. Deixa eu fazer algo aqui. Deixa eu tirar daqui, então, porque eu queria ler o texto para vocês e eu queria ler o texto aqui. Vamos colocar assim, ó. Peraí. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Tá bom? Vamos deixar assim, então. Um manancial, primeiro, né? Um poço. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Fala assim: sobretudo o que te deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fonte, lembra manancial, tá? O nosso coração tem que ser guardado, porque dele surge esse manancial, né? E João 7:38 vai falar a mesma coisa, que nosso coração foi rios de água viva, né? A analogia da árvore que ele fala também é parecida, que é um poço e árvore. A árvore ela procura o quê? Ela procura uma água, a raiz dela procura água, né? E essa analogia está lá em Jeremias 17, 5. E essa aqui eu acho muito interessante. Olha só. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele confiou em homens, né? Porque será como um arbusto solitário no deserto, olha, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí ele coloca o contraponto. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Essa analogia é interessante, né? Que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não tem temor, não se preocupa quando vem o calor, porque ele sabe que ele vai atingir as águas, né? Mas as suas folhas ficam verdes, mesmo no meio da sequidão, do deserto, né? E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha que interessante o 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa palavra é muito interessante, né? Quem o conhecerá? Então, é interessante isso aí, né? Então, a gente vê a analogia da árvore, né? Daquela que busca. E depois ele fala também sobre o baú de tesouros. O baú de tesouros, Mateus. Vamos lá em Mateus 6, 19. Espera um pouquinho aí, eu coloquei aqui no lugar errado, né?
Mateus 6, 19. Aqui. Não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Aí ele fala o quê? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que interessante, pessoal. Nossos medos acompanham esse tesouro. A nossa confiança acompanha esse tesouro. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: onde está o nosso tesouro? O que é importante para a gente? Sondando o nosso coração, então. Falando sobre o manancial, sobre o poço, sobre a árvore que busca o alimento, né? E sobre o tesouro também. Que nós estamos sondando o nosso coração, só lembrando vocês, tá? Aonde está o nosso tesouro, né? Então, a gente vai trazer à luz nossos corações aqui. Uma forma de fazer isso é seguindo então, as nossas emoções. Mas antes, eu pergunto bem claro isso para vocês, né? Queria que vocês pensassem nisso. Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? É onde está o nosso coração. É aquilo que a gente ama. E a gente vai ver que é aquilo que nos escraviza também. É aquilo que nós queremos satisfazer à vontade. Tá? Um exemplo mais clássico disso, e falando de tesouro, que é o dinheiro. Tá bom? Beleza? Se alguém quiser falar, por favor, fala aí, porque eu estou falando bastante. Tio, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho muito interessante a questão do nosso tesouro, porque, assim, às vezes a gente tem uma concepção meio tradicional, né? Que, tipo, os ídolos dos nossos corações podem ser coisas ruins, né? Tipo, tem essa associação com coisas ruins. Sim. Mas eu acho que o perigo maior é quando a gente coloca coisas boas, né? Tipo, como Deus do nosso coração. O Tim Keller fala muito sobre isso, né? Ele fala que isso é falta de confiança em Deus, na verdade, quando a gente coloca algo como o nosso ídolo, assim, para ele ocupar o lugar que deveria ser apenas de Deus. E eu acho que é muito importante, tipo, fazer isso como um exercício diário, da gente se perguntar, tipo, se eu perdesse isso hoje, eu entraria em desespero, a minha vida perderia o sentido ou estaria, tipo, bem? Porque a minha confiança está em Deus. E muitas vezes a gente entraria em desespero, né? Porque com certeza. a gente coloca a esperança, a felicidade. Então, é realmente uma coisa para sondar, assim, todos os dias, né? Muito bom, Bia. Excelente. É isso aí mesmo. As emoções, ela vem do coração. Vamos falar um pouquinho de emoção agora e vamos tentar sondar nosso coração. É a primeira reação que o mundo que nos rodeia, né? É a emoção, né? Parece ser que tenhamos aparece sempre que a gente tem um determinado pensamento, né? Alguma coisa. A emoção, ela nos cerca. Somos seres emotivos, né? São mais que uma resposta e falam mais sobre nós do que as nossas circunstâncias, tá? Que vivemos, as nossas emoções. Parece que revelam o que é mais precioso para nós. A nossa emoção revela, evidentemente, aquilo que é mais precioso para nós. Salmo 25 fala sobre isso, tá? Deixa eu ler aqui o Salmo 25 para vocês, que eu achei interessante. Salmo 25, 17. Salmo 25, 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias.
ele fala. E lá no 45, depois, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, salmista. No 45, no verso 1, ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Ó. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então, o nosso coração é assim, é emoção. Né? Então, como é que nós lidamos com isso? Né? As nossas emoções nos identificam, então. Elas são nós, vamos dizer assim, né? As nossas emoções somos nós. Elas nos qualificam, né? Por isso que eu perguntei com que você chora, com que você se emociona, né? Como que você se sente, né? É isso aí, né? As emoções salientam as coisas que são mais importantes para nós, né? Culpa, vergonha, elas não revelam que amamos muitas vezes, concorda? Porque culpa e vergonha, um remorso, né? Algo assim, não é o que está no nosso coração. Então, a gente vai perguntar-chave, então. O que é importante para nós? O que nós amamos e o que mais é precioso para nós? E a pergunta é, amamos o que Deus ama? Nós amamos, de fato, o que Deus ama? Então, a gente vai sondar nosso coração nesse ponto aí. A gente está se preparando, só lembrando vocês, para sermos úteis uns aos outros, tá bom? Essa é a nossa ideia aqui, tá? Então, você vai rastrear esse sentimento aí. Quando você percebe que fica animado. Quando você percebe que fica animado, como a Bia falou, se você perde aquilo que você gosta, né? Como é que fica? Rafael, eu vou cutucar você agora, Rafael. Semana passada, teu time lá perdeu, né? Como que é essa sensação, cara, de ter o seu time do coração, né? Os palmeirenses também, né? De ter ali aquela coisa ali, puxa vida, e agora? Como que vai ser? Você deprime, né? Você estava tão esperançoso, né? É claro que é um exemplo, né? Besta, né? Não foi nem no meu time, foi quem foi eliminado aí na final semana passada. No domingo à noite eu não conseguia dormir de raiva. Nossa, eu tava num ódio. Nossa! E no outro dia também, o povo só no Instagram só falava disso, eu não aguentava, que coisa. Aí eu falei, não, mas não é possível, eu tô errado de ficar tão transtornado assim por causa de um negócio desse. Exatamente. Aí eu fui dando uma desligada e até acalmar. Você imagina, foi uma semana difícil, Rafael. Os dois, né? Então, assim, é algo que a gente pensa, né? Então, assim, com que você fica animado? Quais são suas alegrias e tristezas? Se alegra com os outros? Você se alegra? É uma pergunta interessante essa. Você se alegra com o sucesso dos outros? Né? Você se alegra? Você consegue se alegrar quando uma pessoa vem e te conta uma bênção? Você se alegra com aquilo que você ouviu? Né? É interessante. Essa pergunta é muito boa, né? As respostas apontam para onde estamos indo. Essa que é a verdade, né? Nos leva na direção, nossa relação, nos aponta, aliás, a nossa relação com Deus. Então a pergunta: amamos o que Ele ama, né? Nós amamos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vou ser de imediato. Amamos a igreja, né? Nós amamos a palavra. Nós amamos uns aos outros, de fato, né? Você chora por isso, né? Alguns, quando viram a igreja vazia na pandemia, choraram. Eu, particularmente, falar para vocês, quase que fiquei muito emocionado em ver aquilo lá. E, inclusive, nas primeiras imagens do ano passado, quando nós mostramos, eu caí na besteira de mostrar a igreja vazia, né? E eu fiquei decepcionado, fiquei chateado com aquilo. Eu falei, não devia ter feito isso, não devia. No dia seguinte, eu já vi pessoas falando, então eu fiquei tão triste quando vi a igreja vazia. Aí eu falei, pessoal da transmissão, nós não vamos mais mostrar a igreja, nós só vamos mostrar o pastor daqui para frente, porque aquilo doía no coração, doía muito ver a igreja daquele jeito, né? Então podemos reduzir as nossas emoções dessa maneira aqui, ó. Elas têm um início no coração, são moldadas pelo nosso corpo, porque nós sentimos tudo isso, evidentemente, nosso corpo dói
de várias maneiras, né? Sentimos dores físicas por causa disso, né? Reflete, e isso tudo está relacionado com a nossa emoção, com a nossa vida, com nós lidamos com tudo. Reflete a qualidade do nosso relacionamento, claro, né? As nossas emoções, né? A pior coisa tem aquele cara chato, né? O tempo todo chato, mal-humorado, né? Carregam as marcas da bondade, da inutilidade do nosso trabalho, proporcionam um vislumbre de como nós estamos nos saindo na batalha espiritual, que nós acabamos de falar, e identifica o que realmente acreditamos sobre Deus. Essa pergunta é interessante também, né? Elas mostram que realmente nós acreditamos sobre Deus. Se nós cremos realmente que Deus é poderoso e capaz de fazer tudo aquilo que Ele diz que vai fazer. É como uma oração. Quando você ora, você crê naquilo que você está pedindo? Você crê naquilo que você ora? Você crê mesmo? Eu vou orar e eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer. Eu creio nisso. Então eu vou orar para Deus fazer, né? E seja a vontade dele soberana, né? Isso mostra muito da nossa vida, né? As emoções refletem o que geralmente está acontecendo no nosso coração, então. Emoções fortes são oportunidades para perguntarmos o seguinte: ó, o que o meu coração está realmente dizendo? Para o que eu vivo, mas não posso, né? Então, cuidado. Pode falar. Sendo repetitivo aqui. Vamos lá. É que me lembrou bastante uma pregação de Eclesiastes que eu mandei lá no grupo, né? Falei para todo mundo ouvir. Eu terminei todas e no final, deixa eu ver, 1, 2, 3. As 4 últimas, uma é as características do tolo, a outra é as características do sábio, aí depois a vida escorre pelos dedos, que é lembremos-nos do Criador, e a última chama o que é mais importante. E eu acho que, se eu não me engano, é a penúltima, a vida escorre pelos dedos, lembremos-nos do Criador, fala bastante disso, sabe? Tipo, isso que a Bia falou de se a gente perder alguma coisa, que a gente vai ficar desesperado ou a gente vai pensar, não, Deus sabe o que faz, a nossa vida está nas mãos dele, tudo. E ele vai para as anteriores, né, nas características do tolo. E é exatamente isso, ele foca muito nisso, nas emoções, sabe? Tipo, do tolo. Ele não sabe se, como fala? Tipo, controlar, ele não tem discernimento. Discernimento é uma palavra muito é o tolo. importante. É o tolo. E é isso, sabe? O coração é totalmente, sei lá, descontrolado. Não é essa palavra que eu quero usar, mas terrivelmente corrupto. É meio sem controle, né? Vulnerável. Fala, Bia. Isso. Vulnerável. 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 Mas me lembrou a pregação, é mais um incentivo aí para todo mundo ouvir. Mas uma palavra. Obrigado. Toda palavra é útil, né? Então, aí o cuidado. Depressão, tristeza leva ao sofrimento. Ele nos chama a atenção assim, o que nos deixa espiritualmente vulneráveis. Duvidamos, então, da bondade e cuidado de Deus, muitas vezes, e sussurra o que fizemos algo errado e que merecemos aquilo. Então, muitas vezes, nós achamos que nós merecemos aquela situação que vivemos, né? Quando estamos em depressão, em tristeza. Isso é um outro cuidado que ele está chamando. Então, cuidado para isso, tá bom? Então, o sofrimento emocional precisa de encorajamento espiritual. A gente só faz um parênteses para isso aqui. Tá. Falamos o mal do coração. Não, vamos falar do mal do coração ainda, né? Agora vamos falar sobre o bem do coração. Isso aqui tem que ter muito cuidado para falar disso aqui, tá bom? Mais profundo no nosso coração está tudo aquilo que nós chamamos de bom, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de DNA de Deus um pouquinho, tá? Esse bom aponta para Deus. Exemplo, os pais amam os filhos. E esse amor que quer os pais saibam disso ou não, reflete o amor de Deus para com seus filhos. Então, quando nós amamos os filhos e amamos uns aos outros, o que é aquilo? É um reflexo do amor de Deus no nosso coração. É isso que nós estamos fazendo, tá? Existe bem em cada ser humano. Acende uma luzinha de alerta aí, tá? Veja bem. Eu não estou citando uma filosofia oriental, não, tá bom? Do yin yang, nada do tipo, não. Mas concordemos que nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Nós, especialmente, somos filhos de Deus, herdados por Ele, tudo bem. Mas nós somos criados por Deus. Essa que é a verdade.
dentro de nós existe algo que Deus colocou lá. E a religiosidade é uma delas. Nós sentimos essa necessidade. Se você for lá para o fundo do Amazonas, qualquer lugar que não tenha civilização, você vai ver o povo adorando alguma coisa. Nem que seja uma pedra. Posso falar? Vai. Eu quero que vocês falem. Em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes 3:11, fala exatamente isso, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Que tem ele não entende as obras do início ao fim. A gente adora alguma coisa, a gente precisa disso, né? Tá no nosso coração. Exatamente. E por isso que não tem essa assim, o ateu, ele não acredita em nada. Tipo, o ateu adora alguma coisa. Pode ser essa própria filosofia de que não existe nada. É uma religião para ele. Exatamente. Então, eu acho muito interessante isso, assim, que realmente, tipo, Deus colocou isso no coração para que a gente busque, né? Por isso que nenhum homem todo homem, tipo assim, é culpado, vai responder por Exatamente. isso, porque isso está no nosso coração. Está lá. E ele se manifesta, né? Deus se manifesta e é muito interessante isso, porque realmente é uma necessidade do homem. Às vezes você vê uma pessoa super perdida e tal, e pensa, ela não quer nada com nada, mas no fundo, quando ela bota a cabeça no travesseiro, ela tá procurando alguma coisa além, né? Justamente por isso. Então, a gente vê muita gente expressando o bem, fazendo o bem. Muitas pessoas que não são crentes, ateus, pessoas que desprezam Deus completamente, que não querem falar de Deus. A gente vê muito isso em alguns partidos, algumas pessoas que rejeitam Deus fortemente, mas eles amam fazer o bem. Não sei qual é o propósito deles, tudo bem, mas de alguma forma tem uma necessidade lá de você fazer a caridade, fazer o bem, ser honesto, ser justo. Nem que isso vá até a página 2 apenas, porque não tem nada por trás deles que como Deus, por exemplo, que vê todas as coisas. Eles não têm isso. Então é a própria consciência deles que é falha, né? Mas isso nós sabemos. Então lá no fundo existe. Quem desperta isso no homem ao arrependimento é Deus. Mas de fato existe um DNA lá dentro. E a Bíblia nos mostra isso. Como a Bia falou. Por outro lado, o mal vem do coração também. A gente sabe disso. Nosso coração é mau, né? Terrivelmente mau e corrupto. Então, muitos problemas nós podemos falar aqui que nós temos. Nosso coração é mau, tá? Reconhecer o mal não é necessariamente reconhecer o pecado, tá bom? Nosso coração é mau, tudo bem. Concordamos, todos aqui concordam nisso. Não preciso gastar muita saliva para explicar isso para vocês. Todos nós sabemos, mostramos em Jeremias isso aí, tá? Só que reconhecer o mal não é necessariamente reconhecer o pecado. O mundo reconhece que nós somos maus também, né? Pecado é o mal contra Deus, tudo bem? Mas, quando pecamos, não estamos pensando em Deus muitas vezes. Quando você desobedece alguma coisa, você não tem intencionalmente aquela necessidade, aquela ideia de falar assim, eu estou pecando contra Deus. Você simplesmente faz algo que você gosta. Talvez você seja um pouco egoísta ali. Vou desobedecer isso aqui, não concordo com isso aqui, vou fazer. Não adianta você se iludir. Todo pecado é contra Deus. Não adianta. Nosso coração é corrupto e ele é pecador. E ele peca contra Deus. Não adianta. Embora você não tenha intenção, mesmo que não pareça ser, o seu pecado sempre é contra Deus. Tá bom? Então, é como, por exemplo, um viciado, ele cita um exemplo aqui, né? Tem que escolher entre a droga e a família. Evidentemente que ele vai escolher a droga. É a opção que ele está fazendo. Ele está escolhendo a droga sempre, né? Talvez ele não perceba isso, o mal que está fazendo. Talvez se alguém dissesse isso para ele uma hora, mas ele é mais forte do que ele, né? Ele está mais pensando nele do que em qualquer outra coisa. Ele está mais pensando nele do que em Deus, né? E muitas vezes é o comportamento do nosso coração também. Então somos de fato pessoas
necessitadas. Isso é muito claro. Essa frase é importante porque é justamente o nosso alvo aqui. Nós somos necessitados de ajuda. E o estudo está querendo dizer isso para a gente. Nós precisamos de ajuda realmente uns dos outros, né? De nos comunicar uns com os outros. Esse fechamento todo não leva a nada. Então, no nosso coração, nós temos nossas emoções. Até eu tenho algo aqui. O Douglas. Pode falar. Um gancho aí nessa questão de aconselhamento e amizade, relacionamento, a gente sempre ouve muito um tipo de aconselhamento ou mensagem que é dada, que na verdade é um grande engano, né? Assim, se não for analisando bem, que é segue teu coração, né? Conforme a gente já falou aqui sobre o coração ser enganoso. E o importante é você ser feliz. Exatamente. Então, são conselhos assim que a gente vê que são dados muito, né? Então, aquela questão do importante é ser feliz, até outro dia eu estava conversando com a Bárbara sobre isso. O importante é você ser feliz. Em primeira análise, se você for ver diante das escrituras, a finalidade das decisões e tudo mais, elas têm que serem analisadas. E, às vezes, nem sempre a felicidade vai ser um resultado, né, assim, a princípio da sua decisão, se for orientada, né, pela palavra. Então, são conselhos, assim, que a gente vê que dão muito, assim, e não tem nenhum fundamento, na verdade, né, nas escrituras, enfim. Nenhum. É puro egoísmo, né? Porque você acaba sendo feliz em detrimento de qualquer coisa. É muito egoísmo. Então, assim, nós temos nosso coração, emoção, certo e errado, e o nosso relacionamento com Deus. Nosso coração está cheio dessas coisas aí. Bem desse jeito aí nosso coração está. Precisando de socorro, né? De Deus. As alianças espirituais, então, elas vêm do coração. As alianças espirituais, né? Nossa conexão com Deus está no centro do nosso coração. As raízes da árvore, né? A fonte no interior do poço, né? Quer saibamos ou não, somos inteiramente religiosos. Como nós acabamos de falar, somos inteiramente religiosos, né? Então, nós podemos chamar isso de adoração. Tudo bem? Nosso coração adora. Adora aqui. Né? O que o nosso coração adora? Isso é o que está acontecendo em nossos corações. Nós estamos adorando alguma coisa. Concorda? O que nós estamos adorando, então? Né? E ainda é interessante o seguinte, a gente saber que quem nós adoramos, evidentemente, é quem nos controla. Tá? Quem nós adoramos é, consequentemente, quem nos controla. Essa relação é inevitável. Queira você veja isso ou não. Então, analise para você ver como nós estamos fazendo agora. Analise, né? Muitas vezes não, com certeza é isso que nos controla, né? Nosso coração sabe muito sobre o verdadeiro Deus. Nós falamos. E temos nossa posição a favor ou contra ele, né? Está lá, dentro do coração, como um DNA, né? Deus está lá, ainda que busquemos a emancipação legal, nós não podemos escapar disso, de Deus, nunca, tá bom? Então, algumas maneiras pelas quais sabemos disso. Eu vou tentar ser rápido, porque nosso tempo já estourou. Só falta isso aqui, está acabando já. Nosso coração conhece a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nosso coração conhece. Êxodo 34:6 fala sobre isso. Não vou ler, tá bom? Nosso coração tem a norma de Deus gravada nele. Romanos 2:15 fala sobre isso. Vocês sabem, já lemos esse texto várias vezes, tá? Em várias oportunidades. Nosso coração nunca pode repousar de verdade até que descansemos nele. Nunca. Nunca. Mesmo que isso que a Gleder falou aí, mesmo que você tente ser feliz, você vai buscar alegria, uma alegria egoísta, egocêntrica, né? E interessante é que a verdadeira alegria não está em
em buscar, em buscar a sua alegria, está em dar, né? É nisso que está a nossa alegria, em servir, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mas você quer ver uma experiência da Ana Barbosa, por exemplo, hoje lá na igreja. Ela foi lá agradecer as orações. Você se sente parte daquilo? Sabe como você sentiria parte daquilo? Dessa alegria? Porque você orou por ela. Entendeu? Então você é parte dessa bênção. Porque Deus ouviu a sua oração também. Então, quando você vê uma pessoa... Vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? Como o Cláudio, que saiu, como o Wellington, e outros mais, muitos aí. Quando você olha para a igreja, você vê o quanto Deus tem sido misericordioso, você não sente alegria por isso? Por quê? Porque você é parte disso. É essa alegria, é interessante isso, porque Deus ouve a nossa oração. Isso é alegria, é um prazer, né? Hoje a igreja está lotada. Desde ontem já lotou a igreja, porque as pessoas estão com vontade, com sede de ir, né? É interessante isso, né? Essa alegria, essa vontade, esse gozo, né? De estar na presença de Deus. E ir lá em pandemia é arriscado, mas tem muitos idosos que não estão nem aí. Eles vão mesmo, né? Com prazer e com alegria, sabendo que não deveriam estar lá, né? Mas vão, né? Tem uns irmãos que falam assim, eu vou, eu tenho 60 e pouco, mas eu vou. Desse jeito, eles me falam, né? O nosso coração está em sua melhor forma quando amamos e adoramos a Deus, né? O trino Deus sobre todas as coisas, né? Então, são os 4 pontos que a gente analisa, então. Uma pergunta que eu fiz para você, né? Algumas maneiras pelas quais sabemos disso. Então, analisando o nosso coração, analisando as nossas emoções, tá? Vou ler rapidinho aqui agora, só o finalzinho que eu escrevi, o que ele escreveu para concluir, tá bom? Os pecados dos outros, as mentiras do maligno, o nosso próprio pecado podem distorcer esse conhecimento, o mundo que vivemos, tá? Aqueles que se sentem culpados podem supor que Deus é como um simples ser humano que perdoa a contragosto e com condicionalismo. Tem condições para perdoar, né? Não é assim com Deus, né? Aquele que sempre quer a vida, quer mais da vida, até conhecem Deus. Então tem aqueles que sempre querem mais da vida. Eles até conhecem Deus, tá? Muitos fazem essa opção, mas acreditam na mentira de que há satisfação fora de Deus. Não há satisfação fora de Deus, não há alegria fora de Deus. Isso é um ledo engano, muito engano. Misturados com conhecimento do verdadeiro Deus estão as mentiras que trazemos e as mentiras que nos são contadas. Quem vem de fora da igreja, como eu, por exemplo, que me converti aos 20 anos, eu cheguei com muita mentira contada na minha vida. Muita mentira, que teve que ser desmistificada e tirada. Mas até aqueles que nasceram da igreja têm muita mentira ainda. Tem coisas na cabeça que tem que tirar. O resultado é que ninguém possui um conhecimento completamente imparcial e preciso do Senhor. É por isso que muita igreja divide, eu acho. Os mitos que moram em nós são revelados através dos nossos medos, passado, emoções conturbadas e pecados. Uma coisa bem psicológica, né? Nosso coração está meio nesse turbilhão todo. Diante desse quadro da humanidade, um conhecimento exato de Deus é a coisa mais importante. Um conhecimento exato de Deus é a coisa mais importante. Deixa eu mostrar então para vocês aqui, ó. Opa, aqui não. Efésios 1:16. Essa oração de Paulo é muito interessante. Ela me chama muita atenção, como Paulo ele vê a gente, ou vê os ouvintes dele. Olha que interessante essa oração, pessoal. Ele diz assim, ó: por isso, eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor
para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está sendo grato nas orações dele por aquele povo. Aí ele fala assim, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria. Sabedoria é o quê? É sabedoria mesmo. Inteligência. Conhecimento. Então ele está falando do tal de espírito de sabedoria e de revelação do que? Do pleno conhecimento dele. Paulo deseja que os ouvintes dele sejam inteligentes, capacitados, que estudem, que conheçam e tenham revelação do pleno. Pleno dá uma sensação de completo conhecimento dele. Né? Iluminados os vossos olhos do coração. Olha aqui, famoso enxergar com o coração. Né? Para saberes qual é a esperança. Ter um conhecimento completo mesmo do seu chamado. Qual a riqueza da sua glória. Qual a herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, e aí segue. Tá? Então, Paulo está orando o quê? Por conhecimento mesmo, para que as pessoas entendam e compreendam, e é isso que a gente tem que buscar, essa compreensão, esse entendimento correto. Né? Jesus é a fonte de toda a sabedoria, todo o amor, toda a esperança. Independente de mencionarmos ou não o nome de Jesus a um amigo necessitado, nós sempre apontamos para Jesus, nós sempre devemos apontar para Jesus, porque ele é o único que liberta. O conhecimento, né? Ele liberta, abre os olhos espirituais. Tá bom? Então, de posto o conhecimento cada vez maior de Jesus, respondamos crendo o seguinte: para finalizar, o coração está ocupado. É o nosso centro espiritual, a prova da sua vida. A prova da sua atividade pode ser vista todos os dias na combinação humana do bom, mal, medo, frustração, alegria, tristeza. Então, ligue esses sentimentos com a própria essência do coração, nós falamos bastante aqui, e chegamos cara a cara com o verdadeiro Deus e com a condição na qual está o nosso relacionamento com Ele. Qual a condição do seu relacionamento com Ele? Você vai chegar analisando tudo isso que nós falamos agora, tá bom? Estamos tentando encontrar uma existência sozinhos no deserto. Se você pode chegar a essa conclusão, que você está tentando dar soco em ponto de faca, né? Em ponta de faca, que você está caminhando no deserto, sem rumo. Ou estamos ativamente alastrando as raízes pelas águas, buscando conhecimento, tentando entender isso, fazendo. E, ó, pessoal, as coisas não caem sozinhas do céu, não. Assim, sozinha, puf, né? A gente tem que buscar, tem que ler, tem que gastar força. É como o exercício físico, tá? Que eu sempre falo, né? Se você não fizer força, você não consegue. Se você for na academia e ficar levantando o peso de 1 quilo, você não vai ganhar massa nunca. Né? Você tem que fazer força, tem que desgastar, né? Tem que suar. E é o que cabe a gente, fazer força, desejar, mesmo que vá contra o nosso desejo carnal. É assim que funciona. Tá bom? Acabei. Alguns acréscimos. Rafael, quer falar alguma coisa? Meninas? Meninos? Eu quero falar alguma coisa. Pode falar. Essa semana, eu e o Robinho estava conversando bastante sobre a importância do giz também, né, Douglas? Na vida das pessoas. E baseando muito naquela conversa que a gente teve um dia, o Douglas falou para mim que o tanto que eles se reuniam para orar todos os dias os dias se reuniam para orar no meio da pandemia. E mudou meu nome agora? E mudei. Você estava com o nome de UNP aqui? Pensando nisso, a gente quer começar a partir dessa semana a fazer como se fosse uma reunião de oração da nossa UNP. A gente possa orar um pelos outros também, mesmo que seja um dia por semana para começar, mas que a gente realmente participe e ore um pelo outro, né? Comece a participar disso e talvez puxar a galera do nosso GIS e tomar mais corpo. Excelente. Na caminhada.
cada vez mais a gente pensa em voltar naquele rotina de vigília, tudo. Eu acho que esse é um caminho muito bom. Então, essa semana, se vocês ficarem atentos aí no grupo do MP, vai surgir alguns convites para a gente fazer essa reunião. E todos estão convidados aí. Deixa eu fazer um adendo nisso aí, Netinho. As coisas acontecem assim, interessante. Eu brinco, eu falo que o fogo alastra, né? Muito interessante isso. A gente vive de rotinas, tá? A melhor coisa que acontece na nossa vida é rotina. Então, assim, eu vou dar uma sugestão para vocês. Crie uma rotina, crie um esquema que funciona, em que todo dia aquilo vai acontecer. Independente se tiver uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Vai acontecer um dia, como aconteceu comigo, que entraram 2 pessoas, 1 pessoa. Teve dia que entrou 15, 20, né? Mas as coisas vão acontecendo porque o coração vai mudando. E tudo é ideia de Deus. Tá? Tudo é propósito de Deus. A gente faz, simplesmente cumpre. Eu acho que faz, ora e segue, né? Fazendo, sempre, né? E ponto final. As pessoas, no final, você pode contar com o apoio firme de 5 pessoas, que seja, mas são 5 pessoas, nem que seja 2, né? Nem que seja 2. Vai acontecer. Determina um horário início, um horário final, meia hora que seja, 15 minutos que seja, e ponto final. Tá lá, manda o convite, quem foi, não foi, quem pode ir, pode, quem não pode, não pode, e segue. Eu acho que assim que acontece, tá bom? E assim as coisas foram acontecendo aos poucos, tá bom? Mas Deus abençoe que dê certo. Isso vai mudando o nosso coração, sim. Isso vai mudando o nosso coração. Tenho certeza que muda. Absoluta. Muda a nossa vida, muda a nossa maneira de encarar as coisas, a vida. Tá? É muito útil isso. Beleza? Mais alguém? Não? Obrigado, então, pessoal, pela participação de vocês. Semana que vem, eu não sei de quem a aula mais, mas depois a gente fala aí. Beleza? Vamos orar para encerrar? Rafael, eu vou pedir para você, como professor também aqui, me ajudar e fazer uma oração para o final, para não ficar só eu falando, só eu orando. Tá bom? Claro. Então vai. Senhor Deus, louvado seja teu santo nome, ó Deus, este dia, o dia do Senhor. Nós agradecemos o culto de mais cedo, agradecemos a tua palavra por essa aula, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cumprido a tua parte, ó Pai, não tem deixado faltar nada para nós, nem no físico, nem no espiritual, ó Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos sinceros, ó Pai, a olharmos para dentro de nós e enxergarmos com realidade os nossos problemas, os nossos vícios, os nossos ídolos, ó Pai, os nossos tropeços. Ajuda-nos a partir de nós, ó Pai, criarmos uma comunidade sincera diante de Ti. Que haja em cada coração sinceridade para contigo e para com o próximo, para transparecermos e estabelecermos laços firmes, laços fortes, baseados em verdade e não em aparência. Sim, Deus. Instrua-nos, ó Pai, e ajuda-nos nessas aulas de escola dominical agora, neste novo estudo. Guarda o nosso dia, seja um dia na Tua presença, livra-nos de pecar e guarda-nos para o culto de à noite, ó Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, acho que eu vou aproveitar que está todo mundo aqui, vou botar uma foto de vocês, hein? Quem quer abrir a câmera aí, abre, hein? A Bia apareceu. A Letícia apareceu ou não? Também não? Aqui a Letícia. Aí. O Netinho não vai aparecer. Ô, Elisa, aparece aí. Cadê o Silas? O Silas saiu. Eu não tenho can aqui no meu
Nesse Aqui PC. não dá, hein? A gente está se preparando para isso um dia. Então vai, hein? Quando eu falar já, todo mundo faz aquele riso ou aquela careta, vocês que sabem. Hein? Então vai, hein? 1, 2 e já! Muito bem, pessoal. Ficou linda a foto, hein? O Abdala ficou com os olhos regalados aqui. Ficou bom. Sempre. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, bom domingo aí. Tchau, Bom gente. domingo. Domingo. Bom domingo.